Bom dia, meus amados e minhas amadas irmãs. Estamos aqui em mais um Bom Dia Canaã. Hoje, estamos iniciando aí um feriado prolongado nesta semana, mas uma coisa nós não podemos fazer, que é parar de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Muitos param para viajar, Então, mas nós estamos aqui firmes e fortes para pregar a palavra do Senhor para a sua vida e para aqueles que estão necessitados em nome de Jesus. Eu quero dar um bom dia a você, meu irmão e minha irmã, que já está presente aqui, conectado conosco. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Quero já dar um bom dia ao Fernando também aí nos bastidores, que Deus abençoe a tua vida. E eu quero dar um bom dia também ao pastor Ariovaldo de Oliveira, um bom dia ao senhor. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Ele será o preletor desta manhã, e eu quero aqui já declarar ao Senhor a bênção de Deus, meu pastor. É muito bom estar aqui com o Senhor, e eu quero aqui ouvir o seu bom dia a todos nós, em nome de Jesus. Amém, presbítero Júnior, que Deus abençoe grandemente a você, ao Fernando, e a todos os nossos irmãos que estão já sintonizados conosco através desta mídia, do Bom Dia Canaã, de todas as manhãs. Que Deus abençoe vocês que estão perto, vocês que estão longe, principalmente os nossos irmãos, alunos, que compartilham conosco a nossa vida acadêmica ali no Seminário Teológico Canaã. Que Deus abençoe todos vocês e que a graça do Senhor possa ser estendida onde você está nesse dia. O Júnior falou que estamos aí em clima de feriado, é bem verdade, Então, que cada um, onde quer que esteja, através desta internet, possa ser alcançado pela palavra de Deus esta manhã. Muito obrigado pelo convite e que Deus abençoe grandemente a vida dos nossos irmãos para a glória do nome dele. Amém, pastor. É isso mesmo, Muitas famílias viajando, então que Deus possa te abençoar aonde você estiver, Ter um tempo de descanso aí com famílias, amigos. Então que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você, meu irmão e minha irmã, estiver aí, em nome de Jesus, já vai compartilhando este Bom Dia Canaã. Nós estamos aqui neste dia 20/2, 20 de fevereiro, e será uma bênção em nome de Jesus, como tem sido todas as manhãs aqui no Bom Dia Canaã. Também vai aí, em nome de Jesus, fazendo parte da nossa comunidade. Vai lá, estamos caminhando já para 117 mil inscritos, então seja um inscrito também, para a glória de Deus. Amém? Antes de darmos início aqui à palavra do Senhor através do pastor Ariovaldo, quero deixar aqui um aviso muito importante, que hoje, às 19h30, teremos o culto do Espírito Santo, o nosso culto do mais um. Então, você é o nosso e a nossa convidada a estar presente hoje à noite na nossa igreja evangélica Canaã. Então, tá bom? Então, às 19h30, meus irmãos e minhas irmãs, não se esqueçam, você que não foi viajar, venha participar do nosso culto. Teremos ali um momento de louvor e um momento da palavra também, em nome de Jesus. Então, que você possa aí espalhar a todos os seus amigos, familiares, para estar hoje à noite. Se você não tiver nada para fazer, venha acompanhar este culto aqui também, presencial, ou pelas nossas redes aí. Se você estiver viajando, acompanhe pelas redes, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando agora, para dar continuidade a este Bom Dia Canaã e ouvirmos a voz de Deus através do nosso pastor Ariovaldo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em tua presença nós estamos nesta manhã, Senhor, e eu te peço agora que o Senhor venha abençoar a vida do nosso pastor Ariovaldo, que o Senhor venha dar a ele graça, sabedoria, discernimento na tua palavra, para transmitir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai. Que possamos estar aqui de corações abertos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para falar conosco nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, usa o teu filho, abençoa ele, a sua esposa, seus filhos, a sua casa, a sua necessidade. Tu sabes, ó Pai, o que ele precisa nesta manhã, como muitos, ó Pai, que estão aqui juntamente conosco nesta manhã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a cada um em o nome de Jesus, através da tua palavra. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Pastor Ariovaldo, que o Senhor possa ser boca de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Amém. Amém. Obrigado aí por esta rica oportunidade, que é sempre muito aprazível a gente poder ser canal de Deus na vida dos nossos irmãos, principalmente nessa época que nós vivemos hoje. Precisamos muito da ministração da palavra de Deus, porque ela nos fortalece, nos abençoa, a fim de que possamos, fortalecidos, passar por esses momentos que a gente sabe que é
um momento difícil para toda a população mundial. Não somente nós aqui do Brasil, mas todos os povos aí que estão passando cada dia as suas necessidades. Mas nós em Cristo somos mais do que vencedores, a palavra tem declarado isso. Então, que esta paz, que esta dádiva gloriosa, que é a palavra de Deus em nós, possa estar refletido dentro de cada lar, dentro de cada família, a fim de que possamos juntos, na presença do Senhor, sermos abençoados. E nesta manhã eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor Jesus deixou escrita pelo evangelista Lucas, no seu capítulo 10, a partir do versículo 25. Esta palavra do Senhor Jesus foi uma resposta dada a um dos fariseus que perguntou para ele o que ele, fariseu, precisava fazer para conquistar a vida eterna. Então, a vida eterna significa aquela vida que não tem fim, aquela vida prometida pelo Senhor Jesus a todos aqueles que nele crê. Mas este fariseu, ele estava precisando receber, e ele viu em Jesus, a pessoa de Jesus, como mestre da lei, e como mestre da lei, Jesus teria que ter uma resposta para ele. Então, o Senhor, em resposta ao que ele perguntou, ele vai dizer essas palavras. Ele vai falar sobre uma parábola que nós costumeiramente costumamos ministrar, que é a palavra daquele samaritano. A gente vai passar a ler nesse momento para que todos os nossos irmãos que acompanham a gente pela live possam também se inteirar da leitura. Diz assim o versículo 25 do capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E disse-lhe, que está escrito na lei? Como lês? E respondeu-lhe, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e é o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isto e viverás. E ele respondendo, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, e levou para a sua estalagem, para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-lhe ao hospedeiro, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Então, é a palavra do Senhor, palavra do bom samaritano, que vai revelar para a gente agora o que a gente está, na verdade, recebendo como mensagem desse texto. O que o Senhor Jesus está passando para nós dentro desta mensagem. Nós sabemos que toda parábola ela indica uma verdade espiritual que provém do Senhor Jesus ao nosso respeito. Então, o Senhor estava querendo que essa parábola viesse a trazer algum conhecimento, não somente para aquela pessoa que perguntou, mas para nós também. Então, vai falar sobre um homem que caminhava, que ele descia de Jerusalém para Jericó, porque Jerusalém estava edificada num lugar alto. E à medida que quem procurava Jericó tinha que literalmente descer. E aquele caminho era um caminho cheio de rochas do lado, um caminho estreito, cheio de cavernas, onde os ladrões e salteadores se escondiam para poder surpreender o viajante que passava por ali. E este homem estava passando por ali. A Bíblia não está mostrando quem ele é, está ocultando o nome dele e a nacionalidade dele. Mas este homem estava passando por ali. Então, aqueles ladrões
vieram até ele, pegaram o que ele tinha de valor e bateram muito naquele homem, e deixando ele quase que morto ali no caminho. E neste momento passa um sacerdote, um funcionário do templo, alguém que foi chamado para cuidar das coisas pertinentes a Deus dentro do templo. E ele, passando, viu este homem caído, mas passou de largo, não atendeu às suas necessidades e foi embora. Logo após ele veio um levita. O levita era ajudante do sacerdote. Era aquela pessoa indicada para acender os candelabros, para ajeitar a mesa dos pães, para cuidar do tabernáculo no nível interior e também ali nos átrios do tabernáculo. Era um funcionário dos sacerdotes. E ele, vendo este homem caído, também, de igual forma, passou de largo e não atendeu. E veio, então, um terceiro personagem, que é o samaritano. O samaritano sempre foi rejeitado pelos judeus, tanto pelo fato de serem uma nação mista, que eles eram gentios, e também muitos ali que viviam, eram judeus, que viviam naquela região de Samaria. Então, à medida em que eles moravam naquele lugar, então eles eram rejeitados pelos judeus. Os judeus não passavam nas suas terras, não conversavam com eles, não davam nenhum tipo de atenção para os samaritanos. Mas os samaritanos estavam no foco de Jesus, porque a Bíblia nos conta que Jesus ele conversou com uma mulher que era samaritana e mudou a vida dela. E também mudou a vida de mais pessoas dentro da cidade de Samaria pelo testemunho da mulher. E se a gente for ler no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ver que Deus ele abalou Samaria com milagres, com prodígios e maravilhas feitos por Estevão e por Filipe, né? Então, a gente sabe que Samaria estava no alvo de Deus, mas os samaritanos, as pessoas de Israel, rejeitavam aquele povo naquela circunstância. Então, ele passou ali, viu aquele homem caído, cuidou dele, fez ali aquele procedimento de emergência, passou o azeite, colocou ele na cavalgadura do seu animal e levou até a estalagem, que funcionava como um hotel para nós hoje. E à medida que ele ficou lá, o dono do local cuidou daquele homem e recebeu por isso. E o viajante, então, disse, eu vou continuar minha viagem e eu voltarei. Quando eu voltar, eu vou pagar o resto da despesa dessa pessoa. Então, com isso, este homem recebeu todo o atendimento de forma carinhosa, de forma que ele pudesse se recuperar de tudo aquilo que ele realmente passou na mão daqueles ladrões. E desse momento em diante, o Senhor ele passa a dizer para aquele doutor da lei que ele, na verdade, precisaria amar o próximo como a si mesmo, porque se não fosse assim, toda a estrutura eclesiástica do passado, toda aquela liturgia judaica em torno do templo, não teria sentido algum. Então, nós sabemos que o templo em Jerusalém foi, na verdade, construído para ser o centro religioso e o centro de fé judaica. E todos aqueles que estavam ali para servir o povo. E à medida que o Senhor colocou esse templo para que ele funcionasse através dos seus ministros ali, ele deveria funcionar dessa forma, mas não era isso que estava acontecendo. Porque quando a gente vai pesquisar a palavra próximo na Bíblia, normalmente para os judeus daquela época significava o quê? É uma outra pessoa da nossa comunidade, do nosso país. Então, quem é o próximo do judeu? Alguém que era judeu, que vivia na comunidade judaica. Então, se aquele cidadão que estava caído não era judeu e não pertencia à comunidade judaica, ele não merecia atendimento. Mas Jesus vai e diz assim, no meu entender, na minha visão, disse Jesus, o próximo é todo aquele que precisa de estar sendo, na verdade, tratado na medida da sua fragilidade, sendo ele judeu ou não. Então, todas as pessoas, seja onde ela morar, seja qual for o país, ela é digna de tratamento. Então, é um ser humano que Deus, na verdade, coloca ali como alguém que está fragilizado. A gente, falando sobre essa situação deste homem, eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje possam compartilhar comigo dessa verdade.
Todos nós, em algum momento na vida, demonstramos uma fragilidade. Nós não somos super-homens, à medida de não precisarmos de ninguém. Nós sabemos que uma vez na vida, outra, a gente vai precisar de cuidados, da atenção de uma pessoa que está dentro do nosso relacionamento. Então, à medida que isso acontece, a gente vai precisar ser atendido por mãos amigas, por pessoas que têm no seu interior um coração totalmente motivado pela verdade. Então, nós vimos aqui esses dois personagens que eles tinham em maior importância o cuidado da sua igreja, do seu trabalho ministerial, do que das pessoas. E não pode acontecer isso. A igreja e toda a sua liturgia, ela deve ser um processo de comunhão e de adoração ao Deus vivo, mas não pode ser superior à necessidade do próximo. Então, à medida que nós temos essa certeza, essa convicção de que a pessoa é maior do que tudo, o que porventura esteja diante da nossa prática religiosa, então nós temos que entrar no contexto do conhecimento bíblico e entender que quando o Senhor colocar diante de nós o próximo, a gente precisa agir no coração. Então, a diferença que tinha entre o judeu, que passou lá, tanto o sacerdote como o levita, como o samaritano, estava dentro do coração, que se chama amor. Então, a pessoa que não tem amor, ela não pode doar amor. Então, espero que vocês entendam essa palavra que eu coloco aqui. Ninguém dá o que não tem, meus irmãos. Se a pessoa não tem o amor de Deus em si mesmo, se ela não é motivada pelo amor e pela misericórdia, ela não vai ter compaixão de ninguém. Ela vai ver o seu próximo aí em grande necessidade, e esse próximo pode ser até um dos seus filhos, um dos seus parentes, um dos seus irmãos de fé, um dos seus amigos, e seja onde estiver a necessidade, uma pessoa que não tem amor em si mesma, ela não libera amor. Ela vai ficar, na verdade, endurecida como rocha. Mas aquele que é sensível, ele logo se coloca disponível para ajudar as pessoas. Assim tem que ser aquele que serve a Deus, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E se Cristo é o cabeça da igreja, se o cabeça da igreja entende que o próximo é todo aquele que precisa, que está necessitado de uma ajuda nossa, então nós temos como membros desse corpo estar servindo no sentido de ajudar. Então, eu gostaria de falar, através desta parábola, falar sobre o tema o Deus que se compadece. Então, à medida em que nós estamos aqui falando, né, da compaixão desse samaritano, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é o único que pode se compadecer. E se ele, na verdade, se compadece, ele usa aqueles que o servem também para compadecer de outros, porque nós somos aqui na Terra um instrumento físico de Jesus, do Senhor, nosso Deus. Deus vai agir através da gente. Se eu acredito firmemente que Deus não vai mandar os anjos do céu aqui para fazer valer aquilo que o Senhor quer realizar no meio do povo. Ele vai mandar a igreja, eu e você. Então, na verdade, nós precisamos entender que o amor de Deus vai emanar através daqueles que o servem. Então, se aqueles que o servem não tiver amor, nós não vamos passar de uma massa litúrgica fria, endurecida no coração, e não vamos ter nenhum tipo de credibilidade, mas que haja no nosso coração a sensibilidade do amor de Deus em nós. O Deus que se compadece está registrado na Bíblia em vários momentos da história. Eu separei alguns deles aqui, falar rapidinho, né, para a gente não tomar muito tempo. Em primeiro lugar, nós vamos lá naquela época do Egito, quando a nação de Israel esteve por 4 séculos prisioneira de Faraó, sem ter um trato, sem ter uma escola para aprender as coisas relativas à sociedade, sem ter um prato de comida que fosse, na verdade, aprazível. Eles tinham um trabalho duro, eles trabalhavam sem merecer o seu salário, o seu soldo, e com isso estavam presos no Egito. Então a Bíblia diz que Deus se compadeceu daquela situação e desceu para, através de Moisés, tirar o povo da terra do Egito. Deus se compadeceu, se sensibilizou daquela nação que estava castigada, aprisionada diante daquela situação. E hoje nós estamos ainda contando com esse Deus que liberta. Eu sei que tem muitas pessoas hoje que precisam de libertação. Estamos num momento histórico dentro do nosso país
que nós precisamos orar por aqueles que precisam de libertação. E eu sei que Deus vai entrar em cativeiros para poder trazer libertação para as pessoas que dela necessitam. Tanto aqueles que estão em cativeiro espiritual, presos através de laços que o próprio maligno tem realizado, mas sabemos também que na prática social Deus vai entrar com providência, porque sabemos que há necessidade que isso se opere nos tempos de hoje, porque o nosso país ele tem sido colocado como celeiro que vai produzir missionários para ir ao mundo, levar a palavra de Deus, e não é admissível que determinadas coisas aconteçam dentro do plano da nossa sociedade. Então, nós, como brasileiros cristãos, nós precisamos orar a Deus para que Deus venha intervir e venha trazer a bênção da libertação que cada um precisa dentro da sua vida. Então, eu declaro isso em nome de Jesus, que a libertação de um Deus poderoso, cheio de amor e de misericórdia, vai alcançar aqueles que estão oprimidos hoje pelo maligno. Em segundo lugar, eu posso ver dentro da história que Deus não veio para poder trazer bênção e ser bondoso com aqueles que são bons, com aqueles que são seus filhos, com aqueles que são chamados para serem eleitos da salvação, como os filhos de Abraão. Mas Deus chamou um povo ruim, um povo que tinha, na verdade, um histórico perverso na área bélica, na área da guerra, que eram os nivivitas. O povo de Nínive, se a gente for estudar a história deles, a gente fica horrorizado. O que eles faziam com os capturados? Eles prendiam pessoas do país que eles estavam invadindo e faziam atrocidades com eles. Era um povo muito ruim. E Deus tinha sentenciado aquele povo. Disse que toda Nínive seria subvertida, seria destruída. Mas antes disso acontecer, Deus deu uma chance para que eles pudessem conhecer o amor de Deus. Deus se compadeceu de Nínive e manda Jonas até lá levar a palavra para eles. E diz a história que ele, ouvindo a palavra do profeta, eles se arrependeram daquilo que eles faziam e por isso oraram a Deus em arrependimento para poder receber o perdão do Criador. Então Deus, ele é bom para todos. Deus, ele veio para trazer libertação para o povo de Nínive, quanto mais para nós que estamos aqui carentes da sua misericórdia. Então é necessário entender que o Deus de amor, ele vai, na verdade, favorecer todas as pessoas que precisam dele no sentido de misericórdia, no sentido de estar sendo, na verdade, alvo do coração, cheio de amor da parte do nosso Deus. Lembrando a você que lá no passado da história de Israel, em torno de Israel viviam os seus vizinhos, que todos os deuses que eram levantados lá pela mente cativa, pelo maligno, né, que levantavam idolatria, e até o dia de hoje, todas as religiões pedem alguma coisa dos seus liderados. Todas as religiões pedem algum sacrifício, pedem que gaste dinheiro nisso, pede vidas, pedia no passado vida de pessoas que entregavam seus filhos para Dagon, para poder ser entregue e favorecer em algum momento. Então, o nosso Deus, ele nunca na Bíblia está escrito que ele prejudicou o ser humano para poder se valer dele. A Bíblia diz que Deus deu a Abraão uma ordem para levar o filho dele, Isaque, lá no monte de sacrifício. Não foi para tirar a vida de Isaque, mas foi para dar uma lição para a gente, para mostrar que Deus, ele poupou o Isaque, mas não pouparia o seu filho Jesus, que Isaque representava aquele que foi substituído pelo próprio cordeiro que estava ali ao lado de Abraão. Então, o nosso Deus, nunca na história bíblica a gente pode simplesmente dizer que ele fez isso com algum dos seus servos. Não, Deus é um Deus de misericórdia. A gente chega, na verdade, cheio de necessidade e ao longo do tempo, servindo a Deus, Deus nos prospera e nos abençoa. Então, esse é o Deus que a igreja, na verdade, reconhece como um Deus de misericórdia e que se compadece. Em terceiro lugar, a gente lê na Bíblia, por muitos textos, que Deus, ele é sensível a nossa vida quando perseguidos. Então, existe um monte, sabe, inúmeras vezes das quais nós sentimos essa perseguição, ou perseguição por lado espiritual, ou por lado profissional. Então, seja da onde vir a perseguição, quando nos sentimos assim, então a gente tem que olhar para Deus, que ele é o Deus de misericórdia, né, Júnior?
Ele vai e abençoa e cuida da gente neste momento e mostra que nós somos protegidos, porque diante do nosso campo visual, a gente acaba não enxergando muitos recursos que vêm para nos favorecer, mas quando nós olhamos para cima, encontramos em Deus aquele que se compadece da nossa vida, enquanto ali a gente está em perseguição. Eu me lembro que, rapidinho, o testemunho do meu trabalho, eu trabalhei numa repartição pública por 12 anos da minha vida, e chegou um momento lá em que eu estava sendo literalmente perseguido pelo meu chefe da área de transporte e do subchefe. E lá de cima, na área do controle do escritório, eles gostavam muito de mim lá, porque a gente tinha um bom relacionamento com a empresa. Eu não sei por que aquelas pessoas tinham essa visão sobre a minha pessoa, talvez por ser crentes, né? E aí o que acontece? Eles começaram a me perseguir. E uma vez eu estando na garagem, eles acusaram que eu tinha feito um sinal que desagradou ele. E na semana seguinte, ele tirou o meu cartão da chapeira e eu perguntei: onde está o meu cartão, seu Francisco? Ele falou assim: o teu cartão está na Vila Guilherme. Eu morava em Ipiranga, aqui dessa área da saúde, e eles me transferiram para a Vila Guilherme. Tinha que pegar ônibus, metrô e outro ônibus para poder trabalhar. Aí eu falei para minha mãe: eu vou pedir conta do serviço, eu não aguento ir para aquele lugar todos os dias, né? É muito longe. Aí eu fiquei ainda por um tempo. Foram 2 anos que eu fiquei nessa empresa. Foram os 2 melhores anos da minha vida. E vocês não sabem. Naquele tempo, Deus me batizou com o Espírito Santo no meio da rua. Vindo do trabalho. Maravilha. Deus que se compadece. Podem te perseguir por um determinado tempo, mas há de chegar um momento em que Deus levantará em glória e colocará a mão sobre a sua vida e há de trazer amparo. E eu posso enxergar aqui que esse Deus está ativo e poderoso na nossa vida, através do Espírito Santo. O Deus que se compadece, ele também se compadece da nossa fragilidade. Como disse, nós não somos super homens ou super crentes. Em algum momento da nossa vida, a gente cai, na verdade, numa depressão, cai numa tristeza profunda, cai realmente numa desesperança. E quando o nosso espírito se abate, como o salmista no passado, como está a nossa alma? Por que está abatida a nossa alma? Por quê? Confia em Deus. Então, Deus é aquele que se compadece da gente, ele nos enxerga interiormente. Talvez eu, conversando com os nossos irmãos, vocês não possam enxergar o que vai dentro do meu coração. Mas Deus sabe, Deus conhece meu interior. Por isso, Deus, ele não é o Deus de uma igreja onde é tratada por número, onde as pessoas são tratadas pelo coletivo. Não, Deus, ele vem tratar a gente no particular, no nosso culto. Quando a gente pensa que a gente não tem nenhum recurso, Deus, ele mostra-se misericordioso para conosco e nos fortalece nas nossas adversidades, como fez com Paulo e com os outros apóstolos que estiveram ali diante do Senhor. Ele está conosco também quando nós, na verdade, precisamos sermos resgatados de uma situação difícil, de uma situação ruim. Então, Jesus Cristo, ele mostrou que ele veio de Deus, ele veio para nós, ele encarnou, ele se tornou carne, para que desse mundo ele pudesse viver uma realidade dos seres humanos e vir aqui morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para perpetuar a nossa eterna salvação. Então, Jesus, ele mostra que ele é, Jesus Cristo, o agente de Deus, aquele que age através do Senhor nosso Deus e faz com que todas as coisas aconteçam diante desse tempo que nós vivemos. Então, meus irmãos, que esta palavra nessa manhã possa ecoar no teu coração e que você possa entender que você não está sozinho, desamparado, desassistido, que você não venha estar desmotivado, mas saiba que Jesus Cristo, ele veio a este mundo para trazer plena restauração. Ele veio cuidar da gente, colocar o azeite, colocar a gente numa restauração interior, física e espiritual. E ele, fidelizando, ele disse: eu vou embora, mas eu vou voltar e vou
pagar o preço, né? Ou seja, eu vou levar vocês para mim mesmo. Então, ele veio aqui, cuidou da gente e prometeu levar a gente para a glória. Então, esse é o nosso Deus, Deus de misericórdia, Deus de graça. Então, que tudo aquilo que aconteceu nessa parábola seja uma realidade de Deus na vida, da minha vida, da minha família e de vocês também. Então, eu quero dizer, nesse dia, que o Deus de amor, de misericórdia, de compaixão, é o nosso Deus, aquele que nós o servimos, que nós adoramos. Então, pode haver muitas coisas que nos entristecem nesse tempo presente, mas nunca essa tristeza vai partir do coração de Deus, porque Ele é Deus de amor. Amém, Júnior? Deus abençoe a tua vida, a vida de todos nós, e que esta palavra possa ser uma realidade nesse tempo, onde as pessoas estão, na verdade, aí fora da fé, né? A gente vai dizer que está fora da fé, numa realidade totalmente oposta àquela que o Senhor Jesus está falando. Mas se dentre eles alguém se sentir afetado, se sentirem numa necessidade de uma intervenção divina, eu tenho certeza que Deus vai lá, da onde essas pessoas estão, vai arrancar essa pessoa de lá e vai trazê-la em salvação e em graça. Então é a nossa oração que a gente faz em todos esses momentos aí da vida dos nossos irmãos e irmãs que estão necessitados. Vamos então orar a Deus, para que Deus aí coloque as mãos sobre a vida de cada um de vocês e que esse Deus de graça consuma tudo aquilo que foi falado hoje em nome dele, para a glória do nome do Senhor. Oremos então. Amado e eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é aquele que veio, Pai, para cuidar de nós, para tratar das nossas feridas, dos traumas que a vida presente acaba, Senhor amado, trazendo para nós. Todas as enfermidades, tudo aquilo que nos inquieta ao longo da nossa caminhada. Nós precisamos de Ti, Pai. Somos sensíveis, ó Deus, a todo tipo, Pai, de graça da Tua parte. Venha intervir na nossa história, Senhor. Venha abençoar cada família. Seus quantas pessoas necessitadas que estão de uma bênção da Tua parte, de uma intervenção da Tua parte. O Senhor que tem um coração cheio de amor e graça, porque Tu és o amor, Tu és a virtude que mana do céu para o nosso cuidado. Visita, Senhor. Visita aquele povo, Senhor, que ficou, ó Deus amado, com aquele prejuízo enorme daquele terremoto e que está precisando, Pai, aqueles que sobreviveram, que sejam tratados, cuidados, que muitos bons samaritanos aconteçam ali, Senhor. Abençoa, Senhor, tão somente, Jesus, aqueles que estão, ó Deus amado, necessitado da Tua pessoa bendita e poderosa, seja onde for, a nível de enfermidade, problemas familiares, problemas com os filhos. Pai, nós temos N problemas, mas nós sabemos que o Senhor tem solução para todos eles. Então, que a Tua boa mão, que a Tua graça e misericórdia alcance cada um, onde quer que esteja nessa manhã. Assim nós oramos e agradecidos já Te louvamos, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão Júlio, irmão Fernando, Deus abençoe. Obrigado aí por essa oportunidade de falar aí. Desculpa falar com muita pressa, eu estou com receio do horário, mas é isso aí. Eu creio que o Deus de graça, o Deus de compaixão, está nos ouvindo e nos vendo. E eu tenho certeza que Ele vai ser e continuar sendo o nosso provedor. Passo para você a oportunidade para finalizar. Amém, pastor Ariovaldo. Palavra poderosa, uma palavra, né, sobre o significado do amor de Deus para com as nossas vidas. E é isso, né? Se você está aí passando por algum problema, algo, né, relacionado igual a essa passagem do bom samaritano, Deus vai mudar a sua história em nome de Jesus. Amém. Né? Porque Deus é Deus de amor, é Ele que nos ama, né? Independente do nosso problema, daquilo que estamos passando, Ele vai mudar essa situação em nome de Jesus. Eu creio nisso. Boa Amém. Foi essa palavra, pastor Ariovaldo, para as nossas vidas e para esse início de semana. Você não está sozinho não, viu? Jesus está contigo aí, ó. Seja onde você estiver, no que você está passando, Deus está ao seu lado. Eu creio isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Coloque a mão no teu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós,
desde hoje para todo sempre. E vamos dizer juntos, amém e Amém, amém. amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por esta manhã. Pastor Ariovaldo, peço as suas considerações finais mais uma vez, por favor. Amém. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite. É bem verdade que eu não vejo isso como um convite, né? Eu vejo isso como uma, como uma palavra, né? Porque nós somos irmãos, nós somos da mesma É fé, nós somos da mesma verdade, é igreja. verdade. Então, é para a gente sempre um prazer ser, na verdade, colocado aqui para poder fazer essa live. Então, muito obrigado, Amém. Fernando, que está aí também ajudando a gente nessa transmissão. E eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a live da Canaã. Então, que continue assim, abençoado, que este final de semana possa ser agradável ao teu coração. E não fique preocupado, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que está aí preocupado com o que acontece nesse tempo presente, mas vamos desconfiar em Deus. Deus é a nossa fortaleza, socorro É bem isso aí. presente nas horas de necessidade. Então, paz do Senhor a todos, na graça e no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor Elvado. O prazer é todo nosso, né? Nós falamos de convite porque aqui é um programa, né? Mas Deus é bom e o prazer é todo nosso de estar ouvindo a você e a muitos aqui também que pregam a palavra do Senhor, como nós pregamos também, né? Às vezes nós também, né, como apresentadores, trazemos a palavra de Deus. E é isso, meus irmãos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E olha, vigia, viu? Porque estamos num feriado onde a carne prevalece, então que você possa ter sabedoria e entendimento neste feriado, porque não é fácil, né? Nós lutamos contra principados e potestades, então que possamos realmente estar conectados com Deus e vigiarmos em nome de Jesus e que possamos guardar esta palavra de não estarmos sozinhos. Deus está no controle de todas as coisas, independente de que o mundo está dizendo, independente do que estamos passando, não estamos sozinhos. Grave esta palavra no seu coração. Deus é amor, Deus está contigo, Deus está, em nome de Jesus, trabalhando para reverter esta situação em nome de Jesus. Amém? Obrigado, pastor Ariovaldo, mais uma vez. Que Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus, ao seu ministério, né? Firmes e fortes aí no CETEC. E que Deus abençoe a todos vocês. Fê, mais uma vez, obrigado, meu amigo, pelo seu trabalho essencial. Este Bom Dia Canaã. E a você, meu irmão e minha irmã, um ótimo feriado na presença do Senhor. Um beijo no seu coração e nos vemos. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Abençoe.